Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimado Frei Henrique, irmãos e irmãs, também quero aqui deixar minha saudação toda especial hoje ao bispo da Diocese de Formosa, Dom Adair, faz aniversário no dia de hoje. Então quero aqui também colocá-lo aqui no altar do Senhor. E também quero saudar os familiares dos nossos jovens que serão investidos como acólitos. Irmãos e irmãs, no dia de ontem, por causa da ganância e da ambição de Jezabel e de Acabe, eles cometem, um pecado gravíssimo, Mataram Nabote por causa de uma vinha. Mas olha que interessante no dia de hoje, o que faz o homem e a mulher quando é tocado pela graça de Deus se arrepender. Aqui nos mostra uma grande lição para a nossa vida espiritual. Deus não se alegra em condenar o pecador, mas Deus se alegra quando o pecador se converte. E Deus perdoa o pecado de Acabe porque ele se humilhou, ele se colocou diante de Deus, fez jejum e pediu e suplicou o perdão. O problema, meu irmão, minha irmã, não é pecar. Todos nós somos pecadores. O verdadeiro perigo é perder a capacidade de reconhecer o pecado e de pedir perdão. Isso é orgulho. O contrário disso é humildade. Então, Acabe teve a capacidade de se humilhar diante de Deus, reconhecer o seu pecado e Deus o perdoou. E Jesus nos fala que a humildade abre as portas da misericórdia. E olha que é interessante que Jesus pede algo que parece que é impossível a nós de viver. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, não pagueis o mal com o mal, o que não quero que faça para mim, eu não farei para o outro. Você pode dizer, padre, isso aí é impossível de eu realizar. É impossível para aqueles que subestimam a graça de Deus sobre nós. Se Deus nos dá este mandamento, esta ordem, porque é possível nós perdoarmos aqueles que nos feriram. Jesus teve essa atitude na cruz que ele mesmo disse, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E Deus não ama porque somos bons. Deus nos ama porque Ele é amor. E qual que deve ser para nós a lição dessa liturgia de hoje? Devemos pensar como Deus pensa. E nós não devemos julgar, nós não devemos condenar. Nós devemos deixar que Deus faça aquilo que cabe a Ele. A nós devemos dispensar sobre a vida do outro, do próximo, o amor. Porque o amor tem a capacidade de mudar os corações. Eu já falei isso aqui uma vez, falo de novo. Eu vivi uma situação muito difícil na minha família,
onde uma pessoa fez um mal tão grande para mim, para minha irmã e para minha família. E era um mal que, se eu fosse olhar humanamente, eu não o perdoaria. Eu não liberaria o perdão. Mas porque eu fui encontrado pela misericórdia de Deus, e eu preciso demonstrar misericórdia, e eu fui amado por Deus, e eu devo ser agora este amor para o outro, essa pessoa que me fez o mal e fez o mal para a minha família, depois de 14 anos após a minha ordenação sacerdotal, na minha primeira missa em São José dos Campos, ele foi lá na minha casa, se ajoelhou nos meus pés e pediu perdão por todo o mal que ele tinha feito para mim, para a minha família. Eu vou fazer o quê? Vou falar, não te perdoo? Eu vou dizer, agora pague aquilo que você fez? Isso é para os pagãos, onde Jesus disse, não é? Olho por olho, dente por dente. Ele disse, não, amai aquele que te faz o mal. Mas isso não é fazer de forma cega. É deixar que Deus possa transformar o coração daquele que errou. A nós cabe acolher e dar o perdão. Eu, naquele momento que ele se ajoelhou, eu abaixei, levantei ele e disse, você esperou 14 anos para saber se eu tinha te perdoado ou não? Eu nunca guardei nada contra você. Eu só rezei para que Deus pudesse tocar o seu coração. E diante de mim estava aquele homem que se arrependeu, como Acabe se arrependeu, e quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não amar? E quem sou eu para não acolher? Então, eu quero pedir a Nosso Senhor essa graça para mim e para você, que o nosso coração se abra à humildade, que é porta de misericórdia. E aqui quero fazer uma promoção vocacional diante destes nossos jovens. Eles serão investidos acólitos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Quero agradecer aos seminaristas que fizeram este bom trabalho de poder hoje nós olharmos para esses jovens que darão sim a Deus. Quem sabe daqui, né, surgirão sacerdotes para a igreja, não é? Porque no altar, quanto mais a gente serve o altar, mais a vocação ela vai se despontando se está dentro do coração de vocês. Eu fui muito tempo, 8 anos, acólitos. Mas eu não queria ser padre, não. Eu tinha até raiva de padre. Mas eu gostava de servir ao altar. E aquilo que Deus já tinha plantado no meu coração floresceu quando Deus me fez o chamado para o sacerdócio. Então, quero, através de vocês, também pedir aos jovens que estão aqui, e se vocês se sentem também e desejam fazer parte deste grupo de acólitos do Santuário do Pai das Misericórdias, fica o convite para poder participar. É o Williams, né? Cadê o Williams? Levante a mão. Pode procurar o Williams para você poder, não é, também fazer parte aí, fazer a formação e depois, não é, também fazer parte aí, sendo investido como acólito. Então, eu quero pedir a vocês que possam vir aqui à frente. Nós vamos agora abençoar as vestes que vocês vão usar durante o serviço de vocês aqui no altar, não é? Então, que vocês possam realmente, junto com seus familiares, se alegrarem por este novo passo que vocês darão na vida de vocês para o serviço da igreja. Nós pedimos para que eles possam subir aqui ao altar, onde serão abençoados as vestes destes nossos jovens, e que nós possamos, não é, viver este momento com muito zelo, com muita piedade, e já na intercessão desses jovens. Oremos. Ó Deus bendito, que com bondade recebeis o nosso louvor por vosso Filho, mediador do Novo Testamento, e distribuís com largueza os vossos dons. Caríssimos irmãos, os objetos aqui trazidos recebem agora uma bênção particular, para que fique caracterizado que eles se destinam unicamente ao culto divino. Mas vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça com a sua bênção, e Ele, que é santo, nos fará santos e dignos, ao celebrarmos com piedade e devoção os mistérios divinos.
Agora nós vamos abençoar as vestes litúrgicas. Ó Deus bendito, que constituístes o vosso Filho unigênito, sumo e eterno sacerdote do Novo Testamento, e escolhestes homens para serem ministros dos vossos mistérios, concedei que estas vestes, reservadas pela vossa bênção para as sagradas celebrações, sejam usadas com reverência pelos vossos acólitos e por eles dignificadas por uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a este povo sofredor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a este povo sofredor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a este povo sofredor. Pedir para que vocês possam então virar para o povo de Deus e deles receber uma salva de palmas. Também um incentivo para que vocês perseverem, se Deus os chamar para o santo serviço do altar como sacerdotes ou outra vocação, então que vocês permaneçam fiéis a Deus.